Irmãos, e o texto vai nos ensinando que não foi uma oração única, como se o salmista chegasse diante de Deus, fizesse uma oração e fosse embora. Mas o texto aponta para a gente que há uma grande expectativa de resposta à sua oração. Por isso, então, ele vai orando continuamente, ou seja, uma oração perseverante, uma oração contínua. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus para fazer uma oração, principalmente para pedir alguma coisa, a gente ora uma vez só e fala: Deus não me ouviu, não vou falar, não vou orar mais. O salmista aqui nos ensina a esperarmos confiantemente pelo Senhor. Então, se você está orando por algum motivo, por algum assunto, não desista. Não desista. Ore confiantemente, espere confiantemente pelo Senhor. Então, a ideia que esse texto nos passa é de que a oração não foi respondida de uma vez, de imediato, como eu disse. Muitas vezes a gente ora, Deus responde na hora. Outras vezes a gente ora e Ele fala: daqui a pouco eu vou responder você. Outras vezes a gente ora e fala: não vou, aquilo que você está pedindo vai ser ruim para você, então não vou dar para você o que você está pedindo. Mas esse texto nos dá essa conotação que a oração foi demorada para ser respondida, ou seja, depois de vários períodos de oração, essa oração foi respondida. Ou seja, quantas vezes acontece isso conosco também? Orações, muitos anos de oração. Nós temos o exemplo a conversão de Agostinho. Sua mãe, Mônica, orou 25 anos pela sua conversão. Ele só veio a ser transformado depois da morte da sua mãe. Enquanto o filho saía para as orgias na rua, ela ia para o joelho. E muitas vezes ele chegava em casa de madrugada, embriagado, e a mãe dele estava ajoelhada na sala, orando pelo seu filho. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ou seja, uma oração sincera. Aquela oração que sai do fundo do coração. Por isso jamais ele desiste de orar. Mesmo quando parece que Deus não vai responder a oração, ele não desiste, ele insiste. Então diz assim, Deus fez o quê quando ele clamou por socorro? Diz: ele inclinou-se para mim. Irmão, está orando, ou muitas vezes você não tem forças para orar, você sussurra, e Deus chega bem pertinho de você, ele baixa bem pertinho de você, bem nos seus lábios, perto dos seus lábios, diz assim: o que você está pedindo, meu filho? O que você está pedindo, minha filha? Qual é a sua necessidade? Quando o Pai Celestial se inclina para nos ouvir, milagres acontecem. Qual é o primeiro milagre que o salmista compartilha conosco que aconteceu na sua vida? Diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. O primeiro milagre, queridos, que acontece na nossa vida quando nós estamos clamando ao Senhor e Ele se inclina para ouvir o nosso clamor, é a libertação. Esse tremendal de lama, esse poço de perdição, significa que o salmista estava totalmente longe de Deus. Uma vida totalmente desligada de Deus. Assim é a pessoa sem Jesus. Ela está vivendo num tremendal de lama, num poço de perdição. Então Deus se inclinou. Deus se inclinou para ouvir a sua oração. É como se ele estivesse numa prisão, lá naquela escuridão da prisão, naquele cheiro de mofo da prisão, aquele mau cheiro da prisão. E o Senhor se inclina então para ele, para tirar do lamaçal do pecado. Agradeça a Deus, porque nós temos um Deus que se interessa por nós.
Agradeça a Ele porque nós temos um Pai que se inclina para nos ouvir. E quando Ele nos ouve, Ele vem em nosso socorro. Ele vem trazer para a gente libertação, restauração. Talvez você não precise de libertação nessa manhã, mas precisa de uma restauração. Talvez sua vida espiritual não está lá grandes coisas diante de Deus. Você tem falhado na sua vida espiritual. Talvez a sua fé está em crise, enfraquecida. Deus está ouvindo a sua oração. Ele inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. E esse socorro, queridos, principalmente, ele vem para nos livrar da condenação do pecado, para nos livrar do inferno. Portanto, o primeiro milagre que acontece na nossa vida, quando o Pai Celestial se inclina para ouvir a nossa oração, o primeiro milagre que acontece é a libertação. A gente tem ouvido muitos testemunhos de libertação, casos diferentes de pessoas diferentes, que Deus se inclina e ouve aquela oração e transforma aquela vida. Vidas totalmente diferentes. Eu vi um testemunho de uma irmã dizendo que ela começou a frequentar a igreja porque alguém convidou. E quando ela começou a vir à igreja, isso há muitos anos atrás, aqui na Unida, ela falou, um dia Deus falou ao meu coração e a minha vida começou a mudar. Porque eu vi que as pessoas ali eram pessoas diferentes. Então Deus começou a mudar a minha vida. Esse é o primeiro milagre. Quando o Pai Celestial se inclina para ouvir a nossa oração. É o milagre da libertação, da restauração. É o milagre da revitalização da nossa fé. É o milagre de renovar o nosso compromisso diante de Deus. Talvez Ele esteja te chamando nessa manhã para isso. Mas qual a segunda bênção? Qual o segundo milagre que o texto nos aponta? Quando o Pai Celestial se inclina para nos ouvir, milagres acontecem. Então, o primeiro milagre, libertação, restauração, fortalecimento na fé. Qual o segundo milagre que o salmista diz? Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Segundo milagre, queridos, ele nos dá segurança na caminhada. Nos dá segurança. Eu vi uma entrevista essa semana com um pai que esteve aqui na Cracolândia procurando seu filho. E o repórter perguntou para ele, como é que foi a infância do seu filho? Aí ele contou as dificuldades que eles viveram dentro de casa, dificuldade de relacionamento entre marido e mulher. Então isso nos levou a ver que aquele filho não teve um lar estruturado, não teve uma infância estruturada, não teve uma adolescência estruturada, e agora estava todo desestruturado em meio às drogas. Então, queridos, não tem segurança para caminhar. Estava trabalhando esse rapaz, de repente deixou o emprego e sumiu. Aí alguém falou, o pai falou, seu filho está lá na Cracolândia. Isso foi essa semana agora. Parece que foi quinta-feira que aconteceu isso. Bem recente. Então, uma falta de estrutura, então não dá segurança na caminhada. Mas o nosso texto nos ensina, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Querida, essa rocha é Jesus Cristo. Então Jesus é que firma a nossa vida. O Senhor Jesus é quem segura os nossos passos. Nós estamos num caminho e nesse caminho nós vamos seguir seguros. Que Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Ele me firmou os passos. Como tem sido a sua caminhada?
Você tem sentido segurança? Você tem tomado decisões seguras? O Senhor tem visto no seu coração que a sua segurança está nele? Porque muitas vezes, queridos, nós buscamos segurança em outras coisas, em outras pessoas, e ficamos decepcionadas. Ele me firmou os passos, colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Ou seja, eu vou trilhar agora um caminho traçado por ele. Não é mais o meu caminho, não é mais a minha decisão, mas é um caminho trilhado por ele. Que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E colocar os pés sobre a rocha, firmar os passos, significa andar em segurança, andar no meio da luz e não andar nas trevas. Não estar perdido no meio das trevas, na escuridão deste mundo. Mas caminhar seguro na pessoa de Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus nos diz? O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Você tem andado com essa segurança, com essa firmeza, seus olhos abertos, tendo a visão geral de tudo, porque você está seguro na pessoa de Jesus Cristo? Ou tem sido vacilante? Tem vacilado, tem escorregado, tem tropeçado? Um dos grandes problemas a gente andar no escuro é não saber o que tem pela frente, né? Você tem uma parede, você tem um buraco. Nós estávamos voltando uma noite, de um trabalho na fazenda, e tínhamos de passar no meio do pasto, porque o carro não chegou até na fazenda, porque tinha caído uma ponte. Então nós tivemos de pegar outro caminho no meio do pasto para chegar nessa casa, para fazer esse trabalho. E nessa semana eu estava conversando com esse diácono o que aconteceu esse fato, e a gente riu bastante. A gente estava caminhando assim, mais ou menos umas 8 pessoas, em fila, né? Pelo caminho onde o gado anda. Quem sabe, é na roça sabe que tem, o gado faz o seu caminho. E de repente, a pessoa que estava na frente, que estava com a lanterna, falou, olha, tem um buraco aqui. Aí eu fui passando o recado, né? Avisa que tem um buraco, avisa que tem um buraco. Aí eu falei com esse irmão, falei, olha, tem um buraco aqui. Ele falou, eu já caí no buraco, pastor, me ajuda a sair do buraco. Ele escorregou e caiu, porque estava escuro. Então, quantas vezes, queridos, nós estamos caminhando e estamos tendo quedas e mais quedas. Então, o Senhor diz para você, nesta manhã, eu quero firmar os seus passos, porque eu sou o caminho. Eu quero ser a luz para você. Eu quero iluminar a sua caminhada, para que você seja uma bênção. Quando o Pai Celestial se inclina para nos ouvir, milagres acontecem. Qual o primeiro milagre, os irmãos se lembram? Libertação ou restauração ou reconciliação, salvação, livramento. Esse é o primeiro milagre. Qual o segundo milagre? Caminhada segura. Ele me firmou os passos. Ele colocou meus pés sobre a rocha. O terceiro milagre, ele diz assim, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, após eu experimentar a libertação, após eu estar agora caminhando em segurança, meu coração vai estar tão alegre, vai estar tão feliz. Por isso que eu fiz questão de frisar bastante o Salmo 122 hoje. Vai estar tão alegre o meu coração que eu vou fazer o quê? Eu vou agradecer. Eu vou ter nos meus lábios um cântico, brotando dessa gratidão da minha libertação, brotando dessa segurança minha na caminhada. E me colocou nos lábios um novo cântico, diz
o salmista, colocou-me e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Como tem sido a sua vida? Você que já foi liberto, você que já conhece Jesus, que já está andando com segurança no caminho, tem sido uma vida de louvor ao Senhor? Ou tem sido uma vida de reclamação, de lamúria? Só sabendo criticar. Então, queridos, veja o que o Senhor faz na nossa vida. Ele coloca no nosso coração, nos nossos lábios, um cântico de gratidão. Seja grato ao Senhor. Você já agradeceu por ter amanhecido com vida hoje? Mesmo que você esteja com dor no ouvido, ou o nosso presbítero Gabriel, você já agradeceu porque está vivo? Você agradeceu ao Senhor porque você já pôde levantar hoje, ter uma roupinha para colocar, para vir até a casa do Senhor? Se você costuma tomar café da manhã, agradeceu pelo café da manhã. Esse é um milagre. O Senhor coloca nos nossos lábios, no nosso coração, um novo cântico. Por isso, queridos, eu defendo essa tese, que o salvo não tem motivo para andar de cara fechada. Ele tem que estar sempre alegre. Por quê? Porque ele é grato ao Senhor. Ele é grato ao Senhor. Seja grato ao Senhor. Por quê? Ele te libertou, Ele te deu a salvação e a vida eterna, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele colocou você com seus pés firmados para caminhar, num caminho que é Ele mesmo, iluminado por Ele mesmo, é uma luz que não se apaga. Isso vai levar você a ter um coração grato ao Senhor. E quarto e último lugar, nós temos, então, um coração agradecido. Quando o Pai Celestial se inclina para nos ouvir, milagres acontecem. Vamos recordar? Qual o primeiro milagre? Libertação. Ou outra coisa que você precisa nessa manhã que está te incomodando. Daqui a pouco nós vamos orar, você vai colocar isso dentro do Senhor. Fala, Senhor, já que o Senhor está inclinando o ouvido do Senhor para mim nesta manhã, a tua palavra está dizendo isto, e eu creio, então você vai colocar daqui a pouco aquilo que está te incomodando, para o Senhor te libertar. Qual o segundo milagre? Ele me firmou os passos. Eu caminho agora seguro. Eu caminho agora seguro. Eu não preciso mais ficar agora vacilando. Porque Jesus é a luz do mundo, Ele é a minha luz. Terceiro milagre, gratidão. Você tem agradecido ao Senhor? Você tem ouvido esse novo cântico que o Senhor tem colocado no seu coração? Ou você fechou o seu coração? Ah, eu não sei cantar, eu não tenho voz bonita. Não é isso que eu estou falando. É o Senhor contemplar o seu coração e ver em você uma pessoa alegre. Alegre, porque a alegria, a sua alegria, a fonte dela é Jesus Cristo. Não é a sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus avós, seus netos, bisnetos. Não é o seu trabalho. Não é a sua profissão. Não é o seu estudo, mas é Jesus Cristo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Então por isso tem que ter um coração grato. Me colocou nos lábios um novo cântico. O hino de louvor ao Senhor. Então chegamos ao quarto e último milagre. Ele diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O quarto milagre é que você se torna uma testemunha daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Onde você estiver, você vai se tornar uma testemunha. E não uma testemunha, né? Porque muitas vezes nós damos um testemunho tão triste que a gente afasta a pessoa de Deus. Ao invés de atrair as pessoas para esse Deus maravilhoso.
Então esse é o quarto milagre, é o milagre de agora eu sou uma testemunha da ação de Deus na minha vida. Agora eu vou contar para as pessoas o que Deus fez na minha vida. Irmãos, nós temos um momento na reunião do conselho, que é o exame de candidatos, em que a gente ouve as experiências das pessoas. Isso é maravilhoso. Principalmente para mim, que nasci num lar já evangélico, não tive uma experiência assim de conversão igual as pessoas tiveram, de uma transformação radical. Então isso enche o coração de alegria, que é o Deus que nós servimos. É o Deus que se inclina para ouvir a nossa oração, quando nós clamamos por socorro. Então nós precisamos agora, então, testemunhar desta realidade. Isso nos motiva a testemunhar. Alguém perguntar para você, por que você é diferente? Você vai falar, porque eu tenho um Deus maravilhoso que cuida da minha vida. Eu tenho um Deus que não me deixa faltar nada na minha vida. Eu tenho um pastor que cuida de mim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo eu estando passando pelo vale da sombra da morte, esse pastor está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Eu estou seguro. Testemunhe para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Testemunhe para as pessoas que Deus estendeu as mãos dele para você e te tirou do meio da lama. Testemunhe que Deus tirou você das mãos de Satanás, da condenação, da morte eterna, do inferno. E colocou você agora, através dele mesmo, no caminho do lar celestial, da Jerusalém celestial. Onde nós estaremos muito breve, para sempre, com o Senhor. Testemunhe que o Senhor te livrou do domínio da mentira, o Senhor te livrou dos vícios, o Senhor te livrou da prisão de Satanás. Testemunhe isto. Muitos verão essas coisas. Verão o quê? O que Deus fez na minha vida. Muitos verão essas coisas. Verão, temerão e confiarão. Então isso significa você foi chamado para ser uma testemunha das coisas que Deus tem feito na sua vida. É muito bom a gente contar as experiências dos outros, mas nós precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Porque nossa experiência própria com Deus nos edifica e nos mostra o quanto nós dependemos dele em todas as etapas da nossa vida. Portanto, devemos louvar a esse Deus maravilhoso por tudo que somos, por tudo que temos e testemunhar aos perdidos que Deus também quer transformar a vida deles. Testemunhar que Deus quer testemunhar a vida, transformar a vida dessas pessoas. Uma vez Deus me usou para trabalhar com um jovem profissional, assim, muito bem sucedido profissionalmente falando, ali na nossa região lá onde a gente estava. Ele era o melhor oficial naquela área, mas ele infelizmente se desviou dos caminhos do Senhor e se envolveu com as drogas. E o patrão dele, que era um presbítero de uma das nossas igrejas, o chamou e falou, infelizmente, a gente demitiu. Você está vindo para o trabalho e trazendo drogas aqui para dentro e atrapalhando os outros funcionários. Ele ficou apavorado. Os pais crentes. Ele falou, o que eu vou falar para os meus pais agora que eu perdi o emprego por causa de droga? Foi criado no Evangelho. Então ele conversando com o irmão dele, que era meu mecânico, o irmão dele falou, procura o pastor Camargo, conversa com ele. E um dia chegou lá, tocou o interfone, e a zeladora foi atender, aquele rapaz alto, morenão, bonito, forte. Mas entrou tropeçando.
entrou na minha sala e sentou, quase não aguentava nem ficar sentado, estava bêbado, drogado. Eu falei, o que você quer? Eu veio fazer o que aqui, nessa situação que você está? Falei, você está péssimo. Ele falou, pastor, eu vou dar um fim na minha vida. Eu falei, dê mesmo, sua vida não está valendo nada. O jeito que você está, não está prestando mesmo, não. Aí eu resolvi dar um susto nele. Eu falei, você quer suicidar? Eu te levo lá na prefeitura, a gente sobe lá no 7º andar, eu empurro você lá de cima. Aí ele assustou. Ele levou um choque e assustou. Falou, eu tenho outra alternativa? Eu falei, tem. A alternativa é você abrir seu coração, reconhecer que você é pecador, e Jesus vai transformar a sua vida. Aí em lágrimas, ele caiu de joelho e falou, pastor, eu quero. Me ajuda. Deus pôs para ele um plano de salvação. Rapidinho, ele falou, eu quero. Eu não aguento mais. Cheguei ao limite. Eu coloquei a mão na cabeça dele, eu orei com ele, pedi ao Senhor que tivesse misericórdia da vida dele, como ele teve da minha um dia. Que rapaz estava cheirando bebida, cheirando droga, totalmente descontrolado. E a hora que ele levantou da oração, estava totalmente transformado. Não tinha mais cheiro de bebida, nem cheiro de droga. Estava totalmente lúcido. O milagre aconteceu na hora. O Senhor fez o milagre na hora, para a glória do Senhor. Então, queridos, quantas vezes nós recebemos as bênçãos de Deus e não testemunhamos? Hoje seja rapaz e pastor da Assembleia de Deus. E testemunha o que Deus fez na vida dele, a libertação que Deus fez na vida dele. Seja um testemunho do Senhor. Fale com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Não fique reclamando para as pessoas. Porque quando alguém te procura, alguém que não tem Jesus como Salvador e Senhor, ele procura você porque ele precisa de uma palavra sua. E você vai reclamar? Você vai criticar? Você tem que falar aquilo que está na palavra, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Vamos recordar os 4 milagres que acontecem quando Deus faz o quê? Se inclina para ouvir o quê? O meu clamor. E o Senhor está inclinado nesta manhã para ouvir o seu clamor. Qual o primeiro milagre que acontece? Libertação, restauração, tudo que você precisar nessa área acontece. O segundo milagre, ele firma os nossos passos. Agora eu vou caminhar com segurança, uma vida estruturada, porque o nosso Deus é que estrutura a nossa vida. E Jesus é o caminho. Terceiro milagre, colocou nos lábios um novo cântico, gratidão. Se você não tem agradecido, peça perdão ao Senhor. Fala, Senhor, eu estou sendo muito ingrato. Mas nessa manhã eu assumo um compromisso com o Senhor de ter uma vida de gratidão. E depois que acontece isso tudo, qual o milagre? Quarto, eu vou ser testemunha do que Deus tem feito na minha vida.